Pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui com meu amigo Saulo Suassuna Filho. Tudo bem, Saulo? Tudo bom, Felipe? Prazer estar Bacana aqui ter com você, você amigo. aqui, viu? Cara, você pode contar para a gente aí um pouco da sua história, da sua trajetória, de como você chegou até aqui? Com certeza, com o maior prazer. Bom, eu sou filho de engenheiro civil, né? Sobrinho de engenheiro civil. Nunca pensei em fazer nada diferente na minha vida desde criança. Frequentador de canteiros de obra, brincando ali em monte de areia e pedaço de cano e tijolo. Então, eu me formei primeiro em engenharia civil, depois eu me formei em arquitetura e passei a trabalhar aqui na Suassuna Fernandes, que é a empresa aqui da família. E quando eu me formei em arquitetura, que foi o curso que eu fiz depois da engenharia, eu comecei a fazer os projetos aqui da empresa. E sempre com um viés muito voltado para a parte de eficiência, de economia de custos, né, para a gente otimizar aí o capital da Como um empresa, bom engenheiro, né? como um bom engenheiro. Então, assim, pensando sempre como inovar, mas dentro do orçamento, né, com o pé no chão. Inovar como arquiteto e como engenheiro também, mas sempre com o pé no chão. E nós fizemos aqui um edifício, foi o primeiro edifício com apartamentos de 5 suítes aqui de Pernambuco, e foi um sucesso de venda no final de 2003, de 2013, desculpe, e no ano de 2014, que foi um ano diferente, assim como esse ano que a gente está agora de eleição, Copa do Mundo e etc., nós passamos um ano, basicamente, sem vender nenhuma unidade nesse prédio. Era um ticket alto, chegava a 4 milhões de reais na época, e aquilo foi um incômodo, né, de a gente ficar refém daquele tipo de produto. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Smart Cities no MIT, nesse curso eu aprendi lá um conceito de reinvenção do automóvel e resolvi aplicar essa metodologia para o mercado imobiliário e cheguei a essa conclusão de que a maior dor do incorporador é estabelecer um produto estático para uma demanda que é extremamente dinâmica, né? Depende da vida das pessoas, da economia, agora de pandemia também. E assim surgiu a Molegolar, né, como um spin-off. Né, o startup nasceu dentro da Suassuna Fernandes com o objetivo de tornar essas plantas flexíveis a partir de uma concepção de módulos que podiam ser combinados e descombinados e assim se adequar a essa necessidade de espaço e financeira das pessoas ao longo da vida. A Molegolar foi uma empresa que nasceu durante a crise, né? A gente lançou o primeiro empreendimento já no segundo semestre de 2015 e chamava naquele momento de módulos residenciais inteligentes. E começou, como ela teve um sucesso dentro da crise, a gente entendeu que era o caso de criar dar vida própria a ela, para que ela não ficasse somente dentro da Suassuna Fernandes. Isso aconteceu a partir de 2016, em maio, e a gente começou, num período de muito difícil, né, no mercado brasileiro, a interagir com outras incorporadoras daqui, e estava todo mundo devolvendo os terrenos e não assumindo novos negócios. Então, a oportunidade que a Molegola tinha de mostrar o seu trabalho era trabalhando em cima de projetos já existentes que tinham sido aprovados, que estavam na esteira de lançamento e foram travados ali em função do momento de mercado. E aí a revisão desses projetos, geralmente para reduzir ticket e tentar adequar de alguma forma ao novo momento, fez com que a gente comparasse os projetos que a gente estava desenvolvendo com essa tecnologia de módulos com projetos convencionais. E aí, para nossa surpresa, a gente viu que havia, em 100% dos casos, um aumento muito grande da eficiência. A gente sempre tinha mais área de venda por área construída, né? Ou quando a área de venda era regulada pelo coeficiente, a gente conseguia atingi-la construindo menos, ou seja, tornava o empreendimento mais lucrativo das duas formas, né? Seja reduzindo custo de construção ou convertendo essas áreas em área vendável quando o coeficiente permitisse. Bom, como o Brasil estava no momento vamos dizer, de pouca iniciativa de novos empreendimentos, a gente resolveu, até para testar o produto, buscar mercado fora do Brasil e também fortalecendo o discurso e submetendo essa nova técnica, né, essa nova possibilidade de produto a outros incorporadores fora. E assim a gente, durante 4 anos e meio mais ou menos, a gente, antes de pandemia, a gente fez um tour aí em 24 países, de 4 continentes diferentes, e interagimos com mais de 600 incorporadoras. Isso fez o produto fortalecer bastante e, enfim, a gente buscar resposta para aquilo que ainda não havia, dos questionamentos das incorporadoras, suas equipes e tal. E aí chegamos à pandemia. Na pandemia foi uma nova parada, né, que nas primeiras semanas parou por completo. Nas segundas semanas a gente percebeu já uma movimentação
depois das primeiras semanas, né, uma movimentação em relação a adequações daqueles lançamentos que estavam de novo na esteira, e já com o olhar dessas mudanças provocadas pela mudança de hábito, pela disruptura tecnológica que a pandemia trouxe, acelerou a aplicação de tecnologias até que já existiam, mas que não estavam sendo implementadas. Então, tudo isso foi impactando nos projetos. E nesse primeiro momento, aqui em Pernambuco, por exemplo, onde a gente ficou, é a sede, é onde tem a nossa sede, né, tanto da Molecular quanto da Suassuna, e aí a gente foi para a casa de campo da família e ficamos assistindo aí os primeiros movimentos, e Pernambuco parou completamente. Aqui a gente parou por 77 dias. Né? E depois de organizar as empresas para trabalhar em home office e tal, a gente ficava ali acompanhando as lives, né, do setor e tentando entender um pouco o que é que os outros players estavam pensando e esperando. E a gente percebeu que assim tinha muita iniciativa legal de pessoas muito competentes, só que soltas, de uma forma desordenada, muito mais assim um compartilhamento, um bate-papo acerca das impressões do que deveria ser do que uma coisa organizada. Então a gente resolveu tentar colaborar com aquele momento de alguma forma, envolvendo o networking nosso e alguma expertise desenvolvida no assunto, para promover essas lives, né, que compuseram aí o Pandebuilding, que inicialmente eram 12, a gente acabou fazendo 24, porque a gente foi Mas o enriquecendo. Saulo, só uma dúvida, você pode explicar, para quem não conhece, o que é o Plano de Building exatamente? Perfeitamente. Nessas lives aqui que eu acabei de comentar, né, de tentar ordenar as impressões do mercado imobiliário e as iniciativas do mercado imobiliário naquele momento de quarentena, para ver o que é que ia ser do mercado, né, os impactos dessa mudança de hábitos dentro do mercado, dentro das cidades, seja produto residencial, seja comercial. A gente criou inicialmente 12 lives, né, com esse objetivo de a gente convidar os expoentes de cada setor, não só do imobiliário, mas da área de saúde, tecnologia, de comportamento, inovação, para debater acerca disso. E ao longo do desenvolvimento do trabalho, a gente viu que tinha um espaço muito maior para a gente trabalhar, enriquecer esse escopo que foi pensado inicialmente, e as 12 lives acabaram virando 24. Então, dessas 24 lives, participaram 77 painelistas de 11 países diferentes, de 12 setores diferentes. E esses debates, a gente fazia um roteiro. Então, a gente tinha já um roteiro de perguntas, onde previamente a gente trocava ideias com os painelistas para ver quem é que tinha mais afinidade com aquele assunto, e depois a gente reorganizava essas perguntas numa sequência que fosse fluindo um papo, que um fosse complementando o outro, e isso era assim, foi uma decisão acertada, porque ninguém perdia tempo se apresentando, a gente mesmo já fazia ali uma apresentação, então foram lives de 1h30, 2 horas de conteúdo, mas um conteúdo bastante denso e produtivo ali, ordenado. Não tinha conversa fiada, não, era direto no assunto, né? E aí a gente percebeu que essas iniciativas, todo mundo ficava imaginando o que as pessoas estavam falando. Então a gente resolveu que não ficar só no bate-papo, a gente fez assim, um procedimento aí esquemático de depois a gente dar uma revisada nos outputs produzidos nessas lives, a gente dava uma revisada isso no final, e depois a gente resolveu fazer um projeto para materializar esses outputs. E a gente tem alguns esquemas para mostrar essas soluções funcionando e tal. E à medida que o negócio foi sendo desenvolvido, foi ganhando corpo, a gente teve um apoio do setor muito grande, os órgãos, as entidades, o órgão de classe foram divulgando isso, viraram apoiadores institucionais, fundamental para a gente ter o alcance que teve, e teve a participação do setor muito, muito forte. E alguns dos principais fabricantes, fornecedores do setor também apoiaram, né, que no início a gente estava fazendo uma coisa, vamos dizer, mais doméstica, sem muita estrutura, depois a gente teve que montar um timezinho mesmo para ir enriquecendo aí o trabalho. Isso teve um custo elevado que a gente conseguiu amenizá-lo um pouco através dessas cotas que os fornecedores contribuíram. No final, a gente resolveu melhorar mais ainda. Então, acabou que o Pandebuild virou não só um projeto, como um tour virtual de cerca de 14 minutos, onde mais de 100 soluções foram apresentadas na prática mesmo. Você tem um observador um usuário, né, que vai andando
e vai navegando ali pelos diferentes tipos de produto na frente desse prédio. É um prédio conceito, a gente não pretende que ele seja construído, mas a ideia era que a gente mostrasse desde o segmento mais econômico até o alto padrão, passando também pelo produto corporativo, como essas soluções poderiam ser implementadas. Então, Saulo, e o que é que as pessoas vão aprender na sua aula? Então, a gente deu, assim, nessas conversas, né, surgiram muitas ideias bacanas de outputs, de mudanças que poderiam ser efetivadas dentro dos apartamentos, nas áreas comuns. Só que essas mudanças, assim, tem coisas óbvias, né, como a varanda gourmet, que era uma coisa que já existia e tomou uma outra proporção durante a pandemia, mas, por exemplo, foram surgindo áreas de higienização, ideias para você acomodar um local para exercício dentro de uma planta, ideias para home office, por exemplo, cada um que vinha com uma ideia diferente. E aí você ficava imaginando aquilo e o Panda Build ele posiciona aquilo dentro de uma planta. Então você vê na prática onde pode ser aplicado. Tem muitas ideias boas em relação a isso. Só que não se limita apenas vamos dizer, novos ambientes dentro de plantas, né? A gente tem, por exemplo, técnicas construtivas, tem equipamentos que podem ser aplicados, não só nos edifícios de construção, como condomínios, por exemplo, que podem implantar dentro dos seus condomínios. Tem práticas simples que podem ajudar, por exemplo, no gestor condominial. Então, algumas técnicas aqui. Eu não quero ficar dando muito exemplo, porque acaba, talvez, limitando, se resumindo a uma coisa que é isso, é uma coisa muito mais rica do que isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui somente do seguinte: existe uma recomendação de ar-condicionados split, você fazer a manutenção semestral, que ninguém faz. Ninguém fica controlando, ninguém se lembra quando é que fez a última. Quando começa a pingar o ar-condicionado, quando ele não liga, aí a pessoa se lembra que tem que fazer uma manutenção. E aí você tem protocolos, por exemplo, no condomínio, que você pode colocar essa gestão pelo condomínio. Você fazer um contrato de manutenção, como tem um contrato de manutenção do elevador. Ninguém precisa ficar se lembrando, o poder de barganha vai fazer o custo de manutenção diminuir, e aí tem todas essas Muito além do facilidades. projeto, então, né, cara? De projeto, eu diria, de gestão, depois, né? E técnicas construtivas, né? A quantidade de soluções que a gente descobriu ao longo do processo, de materiais, de técnicas construtivas mesmo, de processo, que o Pandebuild deu visibilidade a elas, também foi uma coisa que eu acho muito importante. E é só a área privada e arquitetura ou também espaço público? Também espaço público. O que a gente fez, né? Na hora que a gente resolveu fazer o projeto, a gente pensava numa torre. E aí, uma torre, a gente pensa logo, não, vamos fazer uma torre de altíssimo padrão, que a gente coloca lá um reconhecimento facial com controle de temperatura, desenvolvido pela NASA e não sei o que e tal. Só que, na prática, como o objetivo era ajudar, não adiantava a gente fazer um negócio que só coubesse no bolso de uma quantidade pequena de empreendimentos, né? Afinal, não adianta nada os empreendimentos de alto padrão estarem protegidos e saudáveis se a gente tem contato com pessoas que não moram neles e aí a gente acaba adoecendo também. Então, a gente resolveu ampliar, tornar mais complexo, né, o escopo e aí foram escolhidas 4 quadras da malha urbana da cidade de Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, que é um bom exemplo de urbanismo, de bom urbanismo e vertical, para que a gente pudesse espalhar nessas quadras produtos diferentes, parte de um mesmo complexo, e que a gente tivesse ali essas torres, e uma delas mais alta, posicionada em uma das quadras e tal. E aí, essas 4 quadras, né, ela tem todas as vantagens da cidade de Portland, né? São calçadas bastante largas, tem cruzamentos a cada 80 metros, então faz com que as pessoas se encontrem, enfim, os pré-requisitos aí de um bom urbanismo. E como a gente tem também nessas calçadas largas um uso misto, né? Lá embaixo a gente tinha, a gente colocou lojas, lugares de serviço ao público e tal. E aí nas calçadas a gente tinha alguma coisa de mobiliário urbano, que aí já há novidade, né? Desde lixeiras com coleta seletiva, mas com anteparos de acrílico, para que se você tiver jogando uma e outra pessoa tiver numa distância inferior a 1,5 metro, você ter um anteparo para você estar protegido.
lixeiras conectadas a vácuo pela rede municipal, como acontece em Barcelona, câmaras de higienização que você Pelo que eu tem estou tanto vendo, na entrada como... você está dando o curso aqui O já, né? spoiler, né? Olha, mas a gente precisa terminar aqui, Saulo. Eu queria te agradecer e queria pedir para você dar uma última palavra sobre o porquê de alguém deve fazer o seu curso, né? O que é que ela vai aprender efetivamente lá. Bom, eu acho que esse curso, assim, ele tem várias utilidades para o cidadão comum, não precisa ser do mercado imobiliário, mas para se informar e saber como você pode equipar a sua casa para ter um ambiente mais saudável, né? E aí, graças a Deus, essa pandemia está indo embora, mas podem vir outras, e aí a vida mais saudável, mesmo a gripe comum, eu acho que todo mundo aprendeu, que várias pessoas passaram meses e meses sem gripar nada, né? Nem de gripe comum. E eu acho que a gente pode, trazendo esses cuidados para dentro de casa, a gente ter essa, vamos dizer, essa vida mais saudável, isso fazer parte do cotidiano. Se você é um incorporador, ou se você é um arquiteto, um prestador de serviço da área, você vai aprender a como, na prática, introduzir essas técnicas, essas soluções nos seus projetos, nos seus empreendimentos. E isso, assim, é impressionante como realmente mudou a essência, né, assim, de setores, como o setor de serviço, de cozinha, etc., mudou completamente, né? A dinâmica, a integração dele em relação à sala. A gente sabe que Sul e Sudeste já tinha uma integração maior, diferentemente de Norte e Nordeste, isso veio transformando o lado de cá. Então, tem muitas ideias boas que podem ser aplicadas aí no mercado imobiliário e devem, né? E se você, de repente, um síndico, um gestor condominial, algo do tipo, também você vai trazer muitos inputs legais para ajudar que essas cidades, os edifícios, né, e as cidades, através dos edifícios, sejam mais saudáveis daqui para frente. Muito bacana, cara. Já deu até vontade de assistir você é o primeiro da fila aí. Tá? Saulo, Maravilha. obrigado, hein? É isso, obrigado também, Felipe. Eu que agradeço. Um abraço.